Olá, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal do YouTube. Na terça-feira nós tivemos uma live maravilhosa lá no meu Instagram e aquilo que eu comecei falando na live de terça-feira eu quero começar hoje falando nesse vídeo. Nós vamos aprender hoje sobre os processos que a gente passa até chegar no nosso objetivo e principalmente os erros que a gente comete que nos impedem de viver mais rapidamente os nossos sonhos. Então faz o seguinte, pensa em uma pessoa aí que você gosta muito, que você ama essa pessoa e que você deseja do fundo do coração que ela realize o seu sonho. Pensou? Agora pega esse vídeo e encaminha para esta pessoa especial. Eu tenho certeza que até o final esta palavra de hoje vai poder mudar muito o seu pensamento e o dessa pessoa também a respeito do futuro de vocês. Então vamos à palavra. Não é fácil a gente viver os nossos sonhos aqui nessa terra. Tudo que a gente quer chegar, todo objetivo que a gente quer conquistar, ele exige uma coisa chamada processo. E todo processo, sem exceção, ele demanda tempo. Se você quer, por exemplo, emagrecer, não vai conseguir isso do dia para a noite. Exige uma certa disciplina, exige tempo, exige dedicação até que você chegue lá no objetivo final. Se você quer um corpo bonito, você não vai começar hoje na academia e milagrosamente daqui a um mês você vai estar extraordinariamente perfeito. Tudo exige muito processo. Então você não consegue alcançar um objetivo hoje se você não enfrentar os processos da vida. Só que eu e você, como seres humanos, temos uma leve tendência a cometer alguns erros. E, infelizmente, esses erros acabam retardando a nossa chegada no objetivo principal. Vamos tentar entender como isso funciona, citando o exemplo da borboleta, para ficar mais simples para entendermos. Pega caneta e papel aí, porque daqui para frente a gente vai entrar numa linha de raciocínio que eu acho que certos pontos vai ser muito bom de você anotar para depois refletir. Porque aquilo que você escuta agora, amanhã você já não vai lembrar mais, mas o que você anota vai ser importante. Vou te fazer uma pergunta. A lagarta e a borboleta são o mesmo bicho ou são bichos diferentes? Pensa aí. São o mesmo bicho, né? O que separa a fase delas, a fase de quando ela é lagarta de quando ela já é borboleta, é o casulo. O casulo ele nada mais é do que um local escuro, apertado e solitário. Então deixa eu te dizer, às vezes Deus, ele vai te colocar num local escuro, apertado e solitário. Não porque ele deseja que você sofra, mas porque ele precisa que você crie asas. E eu vou te dar um conselho master, anota esse conselho aí. Às vezes, a gente fica a vida inteira à espera de um milagre, à espera de algo extraordinário na nossa vida. E nós somos iguais à borboleta. Nós não precisamos de um milagre, simplesmente o que a gente precisa é do processo natural. Então a gente fica a vida inteira esperando algo que simplesmente o que estamos fazendo é fugindo dele. Nós ficamos a vida inteira à espera do milagre simplesmente porque nós estamos fugindo do processo. Anota isso aí. Não fuja dos processos. Todo processo é obrigatório na conquista dos objetivos da sua vida. Sabe qual é o meu e o seu maior erro? É que a gente vê o problema na nossa frente e a gente quer fugir dele, quando na verdade nós deveríamos enfrentá-lo de frente, porque só quando a gente enfrenta um problema a gente ganha autoridade sobre ele e conquistamos os nossos objetivos. Nós focamos tanto no milagre, nós queremos tanto que algo maravilhoso aconteça na nossa vida que a gente esquece de levar o processo que ia nos conectar lá no nosso objetivo, assim como acontece no caso da lagarta que vira borboleta. Por falar aqui em objetivo e processos, vocês sabem a diferença entre meta, objetivo e sonho? Porque às vezes a gente mistura tudo isso. Eu já falei com várias pessoas que acham que tudo isso é uma coisa só, e não é. Meta é meta, objetivo é objetivo, sonho é sonho.
Anota aí para você entender e conseguir dividi-los dentro da sua mente mesmo, tá? A meta é algo que você deseja a curto prazo e normalmente envolve dinheiro. Isso é meta. Objetivo é algo que você deseja muito, mas que só vai alcançar a médio ou longo prazo. Por exemplo, um casamento dos sonhos, a casa própria, um emprego maravilhoso ou a sua própria empresa. Mais ou menos isso seria o objetivo. E sonho é aquilo que não depende de você. Depende tão e simplesmente de Deus. E quando ele acontece na sua vida, ele beneficia a todos os que estão no seu redor. Então agora eu te pergunto, já que você sabe dividir meta de objetivo de sonho, qual é o seu maior objetivo? Qual é o seu sonho? Que tipo de processo você precisa passar para chegar até eles? É exatamente esse processo aí que você precisa passar que vai te dar asas, que vai te fazer voar e chegar mais rápido no seu objetivo. Mas daí talvez você diga, mas Bruna, tá muito difícil, eu não tô aguentando, o meu processo tá me sugando demais, eu não tô suportando ele. Como então fazer pra gente vencer esse processo? Vamos lá. Pega caneta e papel aí, porque nós vamos estudar 3 passos pra gente vencer ele. O número 1, acabe com o seu orgulho. Quem é orgulhoso normalmente é sempre o dono da razão. Então ele não vai pedir ajuda, ele acha que ele não precisa de ninguém, ele não consegue abrir o seu coração para Deus. Mesmo sendo cristão, tá? Mesmo você sendo crente, mesmo você sendo religioso, ainda assim você pode ser egoísta. A Bíblia diz que Deus ama o coração quebrantado, mas ele resiste aos orgulhosos. E sabia que todos, sem exceção, todos os que tiveram um grande chamado aqui dentro da Bíblia, eles passaram por anos de processos. Não foi por dias ou algumas horinhas ou alguns meses, não. José do Egito, por exemplo, aos 17 anos, ele recebeu já o seu chamado. Mas ele passou por 13 nada bons anos do seu processo. Somente aos 30 anos ele se tornou governador. Davi também foi um outro grande exemplo. Quando o profeta Samuel jogou o azeite sobre a cabeça de Davi, ungindo ele, ali ele já sabia, na sua adolescência ele já sabia que ele seria rei, mas ele passou por mais ou menos 14, 15 anos de processo até que ele realmente virasse um rei, mesmo tendo estado ciente disso durante a sua adolescência. Segundo ponto. O primeiro, o processo é inevitável, para concluirmos ele. O segundo, saiba o que pedir. É muito importante. O último vídeo, inclusive, que eu falei sobre religião, eu citei que se você não souber a sua localização atual, onde você está no seu caminho com Deus, você não vai saber exatamente qual o tamanho desse seu processo. É muito importante você saber o que você vai pedir, saber onde você está e o que você quer como objetivo. Vamos ler isso na Bíblia para a gente entender mais facilmente? Em Lucas, no capítulo 18, versículo 35 ao 42, esse exemplo vai abrir a sua mente. Diz assim, prestem bastante atenção nesse texto, porque só a primeira frase aqui já é muito importante. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali, então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: Receba a visão, sua fé o curou. Vamos mergulhar um pouco nesse texto, porque ele nos ensina tanta coisa que é bom também que você anote. Vamos lá. O homem aqui que a gente lê, ele era um mendigo.
estava pedindo esmola. E ele era cego. Então, peraí. Ele era um homem cego e ele estava pedindo dinheiro, esmola. Se ele era cego de deficiência e estava pedindo esmola, dinheiro, cura a cegueira? Não, né? Por isso que Jesus perguntou isso. Essa pergunta de Jesus foi muito estratégica. Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Talvez você diga, mas isso é lógico. Não, não era lógico. Não era lógico porque o começo do versículo 35 diz que um homem que estava pedindo esmola era cego. Então ele era cego e estava pedindo dinheiro. Por isso que Jesus Cristo chega e pergunta para ele: o que você quer? E daí ele disse rapidamente: quero voltar a ver. Talvez você e eu precisamos aprender muito aqui desse cego. Quem sabe o problema que tem, sabe o que quer. Se você não souber onde você está, você não vai saber o que pedir quando você tiver uma grande oportunidade na sua frente. Entendam que esse cego, ele estava pedindo esmola para qualquer um que passasse. Mas quando ele se deparou com Jesus, que não era qualquer um, ele mudou o pedido. Ele pediu uma cura. Será que você sabe o que você vai pedir diante de quem pode resolver o seu problema e te aproximar do teu sonho? Será que você sabe o que falar diante de pessoas que têm o poder nas mãos de abrir as portas para você? A maioria das pessoas não sabem o que querem porque, na verdade, elas nem sabem onde estão. Elas estão tão perdidas que elas não sabem exatamente o foco, a direção que elas querem. E se você não souber o que você quer, você pode simplesmente estar diante da melhor oportunidade da sua vida e pedir errado. O terceiro, e para mim, o melhor de todos: dedique-se a Deus. Antes da gente entrar mais profundamente, eu quero ler uma parábola de Jesus Cristo para vocês que é incrível, eu amo e acho que vai abrir aí a mente de bastante gente para entender o que é dedicar-se a Deus, tá? Mateus capítulo 25, versículo do 1 ao 12, diz assim: Então, o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 estavam preparadas. As 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Vocês sabem que Jesus usava parábolas, historinhas assim, para que as pessoas mergulhassem nela e conseguissem meditar a respeito do real objetivo que ele gostaria de trazer. Então vamos meditar aqui, ó. Primeiro passo: o mundo, ele tá cheio desse tipo de pessoas aqui, ó. Pessoas sábias e pessoas tolas, assim como as 5 virgens de um lado e 5 do outro. E eu e você, nós temos a obrigação de saber de que lado estamos. Se nós somos a parte das virgens sábias ou das tolas. Isso é uma decisão que eu e que você tomamos. E aqui o versículo 8 fala bem de certas pessoas que eu e você conhecemos assim bastante. Ali no versículo 8 diz assim, ó: As 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. Elas pediram para as outras que tinham levado de reserva óleo, porque elas não levaram o suficiente. E eu e você conhecemos milhares de pessoas assim.
Aquelas pessoas que não fazem nada para alcançar o seu objetivo e acham que quem ralou para chegar até lá tem a obrigação de lhes dar algo. Claro que existem as pessoas carentes e necessitados, lógico, e a Bíblia inclusive nos instrui a ajudá-los, mas nós não podemos permitir que pessoas preguiçosas se aproximem da gente para sugar todo o esforço reconhecido que nós passamos durante o nosso processo. E observem aqui, o que o noivo falou no final, tá? Para estas pessoas para os não sábios aqui na parada, que seria para as outras virgens. Olha o que ele respondeu no final. A verdade é que não as conheço. É muito importante nós passarmos o nosso tempo em dedicação a Deus. Não pense que a sua vitória ela vai vir das mãos de alguém. Da mesma forma que você não acha que é justo alguém usufruir de algo que você lutou para conquistar, assim também é no relacionamento com Deus. Não é o título de alguém que vai te salvar e te levar a ter um relacionamento com Deus. Deus, ele sabe perfeitamente quem está se esforçando. Ele sabe quem está preparado para a vitória, para que ele possa entregar. E se você não quiser ser pego de surpresa pelo nosso inimigo quando ele vier nos atacar, esteja se alimentando em Deus. Para que você não ouça o mesmo que o noivo falou para as 5 não sábias. Eu não as conheço. O esforço delas não foi suficiente. Elas achavam que iriam se beneficiar às custas de quem realmente se esforçou. Às vezes, é muito difícil para a gente ter esse tipo de relacionamento de dedicação a Deus. Quer parar para uma coisa bem boba, assim, para você raciocinar sobre? Eu tenho, acho que, quase 15 vídeos aqui no meu YouTube, uma média de 20, 15 e 30 minutos. Mas se você pegar um celular e ficar no feed, já parou para pensar quantas horas você fica só rolando o feed, só olhando de curiosidade, só perdendo o seu tempo? Quando de repente 15, 20, 30 minutos você poderia estar escutando algo que te aproximasse mais de Deus ou que te desse uma resposta? Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, um dos textos que eu acho mais lindo da Bíblia, diz assim, toda glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Já pensou nisso? Já pensou que Deus, o seu Criador, ele é capaz de transbordar, de te dar muito mais do que aquilo que você pede ou imagina? Pois é, para que isso aconteça, nós precisamos entender que o orgulho nos afasta de Deus, nos atrasa nesse processo inevitável. Precisamos aprender o que eu e você realmente precisamos, onde nós estamos, e isso está em harmonia com aquilo que pedimos, assim como o cego. E também precisamos dedicar o nosso tempo a Deus, para que assim como o noivo que disse ali para as virgens no final, eu não as conheço, não seja isso que Deus fale da gente, mas que Ele nos conheça e entenda que estamos prontos para receber o nosso sonho infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Uma semana abençoada, próspera e com muita paz no coração a todos vocês, e até o próximo vídeo.